Olá, pessoal. Bom dia. Quem fala aqui é o Daniel Lírio da Fronius, tá? A gente vai começar então nossa sessão aqui, conforme o horário marcado, às 10 horas, né? Antes da gente começar, só para apresentar os slides que vocês estão vendo aí, a gente vai ter mais uma semana de conhecimento aí Fronius, tá? Hoje a gente tem a presença do Jorge, que é o gerente nacional aqui de vendas da Victron, vai falar bastante aí sobre sistemas off-grid, com soluções com baterias, enfim, é o nosso tema de hoje. Na quarta e na sexta-feira a gente terá no horário das 5 horas temas da Fronius sobre configuração do monitoramento e menus ocultos, então são temas estritamente aí técnicos do nosso suporte, né, o dia a dia nosso lá. Então, a gente vai disponibilizar aqui no bate-papo também esse link para inscrição. E lembrando que nessa semana a gente vai ter um sorteio, tá? Então, para quem participar dos 3 dias, na sexta-feira, no final da sessão, a gente vai ter um sorteio aí ao vivo, né? Com alguns brindes, enfim. Todas as regras do sorteio estão nas nossas redes sociais, principalmente lá no Instagram, tá? Então, vocês podem acessar. O nosso time todo aqui vai estar no chat, tá? Tá eu, tá o Ariel, tá o Thiago e o Vitor, aqui da Fronius. Então, assim, durante a apresentação, vocês podem enviar as perguntas, tá? O que a gente não conseguir responder for algo muito específico, o Jorge, no final, vai poder também abrir esse momento para a gente esclarecer. E, lógico, né? O que não conseguir ser respondido aqui, a gente tem isso protocolado aqui via e-mail, então a gente consegue entrar em contato via e-mail e esclarecer qualquer dúvida, tá? Bom, eu vou abrir então aqui o áudio para o Jorge, para a gente iniciar a apresentação. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui para a gente. Bom dia e um bom webinar a todos. Bom dia, pessoal. Quem está falando aqui é o Jorge, da Victron Energy. Primeiramente, agradecer a Fronius pelo espaço concedido para a gente fazer um webinar em conjunto. A Fronius e a Victron, eles trabalham muito tempo juntos a nível mundial, não somente a nível Brasil. E a ideia desse webinar é passar um panorama geral de como a gente pode usar nossos produtos da Victron Energy com os produtos da Fronius e que soluções a gente pode apresentar para seus clientes. A Victron Energy é uma empresa holandesa. Nós começamos em 1975. Primeiramente, nosso fundador, Ragnar Vader, desenha inversores para o mercado marítimo. A Victron começou no mercado marítimo já há 45 anos. Nesse ano nós vamos fazer 45 anos. E desde 1975, rapidamente, a Victron se torna líder para soluções de carregamento de bateria e inversores de bateria, CCCA, no mercado marítimo. Naquela época não existia tanto aquele volume de vendas no mercado solar, mas nos anos 90, conforme o boom do mercado solar começou a acontecer a nível mundial, a Victron também começa a trabalhar cada vez mais em soluções para sistemas solares e atualmente no seu mercado principal. A Victron Energy é uma empresa familiar, basicamente os donos são o pai, o Reinaldo, e o Matthias, que é o filho, e atualmente somos uma das principais fabricantes e referências para sistemas de armazenagem a nível mundial. A Victron Energy, como eu já comentei, existe já faz 45 anos e nós temos inversores e carregadores de bateria que funcionam há mais de 45 anos. Primeiramente, na nossa agenda, a gente vai falar sobre os produtos da Victron Energy e como vocês podem usar esses produtos junto com os equipamentos da Fronius. Depois nós vamos falar sobre monitoramento, alguns cases de sucesso, algumas imagens sobre sistemas de inversores da Victron junto com inversores da Fronius. E, finalmente, algumas referências, treinamentos e a comunidade da Victron, para, no caso que vocês quisessem se aprofundar mais sobre o uso de nossos produtos, tem essas plataformas da Victron para vocês se inspirar com projetos já elaborados com Victron e também com Fronius. Os nossos produtos principais são os inversores carregadores e os controladores de carga. Nesse esquema que a gente colocou aqui, é um sistema já mais completo. Inclusive, esse sistema aqui é um sistema que está acoplado à rede.
embora o tema desse webinar seja sobre o sistema soft-grid, nossos sistemas também podem ser acoplados à rede. Simplesmente adicionar uma rede elétrica para o sistema, para o inversor da Victron, ele entender que está acoplado na rede da concessionária e ele funciona basicamente como um gerenciador de energia. Ou seja, nesse esquema aqui que está na minha tela, nós temos o inversor da Fronius, temos um controlador de carga, temos um inversor carregador, uma bateria, o gerador a diesel e a rede elétrica. Basicamente, o que a gente está fazendo quando adiciona um inversor carregador é o inversor carregador se converte, além de um sistema que transforma a energia em corrente contínua para a corrente alternada, também é um gerenciador de energia. Ele vai gerenciar o Fronius, o controlador de carga, o gerador a diesel, a bateria e a rede elétrica. Nós aprofundando um pouco mais sobre os sistemas de inversor carregador, o que é o inversor carregador? Muita gente chama nossos inversores como inversor híbrido, porque sabem que podem se conectar na rede. O inversor da Victron não é bem um inversor híbrido, é um inversor carregador. Esse seria o termo adequado tecnicamente. Por quê? Porque nosso inversor, ele não tem acoplamento direto nas placas. Você não vai a ligar as placas fotovoltaicas diretamente em alguma entrada CC no inversor carregador da Victron. Tá? Para você fazer o gerenciamento de um painel fotovoltaico, você simplesmente pode colocar um controlador de carga, o inversor da Fronius, para fazer essa conversão de energia, e o Victron ele vai saber quanta energia essas placas estão gerando e vai gerenciar tanto o inversor da Fronius como um controlador de carga para adequar a carga desses equipamentos para carregar adequadamente a bateria e também abastecer as cargas críticas e, se for o caso, ele consiga também injetar energia na rede. Esse é o primeiro modelo que eu vou mostrar para vocês, um inversor carregador Multiplus. Tá? A gente tem, no caso dos inversores carregadores Multiplus, temos de potência desde 500 até 5.000 VA, para voltagem de bateria em 12, 24 e 48 volts. Temos uma entrada CA, uma ou duas saídas CA. Quando a gente fala que o Victron tem duas saídas CA, significa que uma saída para carga crítica, ou seja, aquela saída que nunca vai parar de funcionar, mesmo que caia energia da concessionária ou outras fontes de energia, e outra saída para cargas não essenciais, ou seja, para aquelas cargas que vão cair quando cai a fonte que está abastecendo o Victron em corrente alternada, que geralmente é a rede elétrica. A gente também conta com o relé de transferência. Essa já é uma parte um pouquinho mais avançada do Victron, mas basicamente o que eu consigo fazer com o relé de transferência, se eu tenho uma potência de saída de 5.000 VA, eu posso adicionar mais 30 amperes à potência de saída do inversor da Victron. Ou seja, não basta eu ter essa potência de saída, que ela é, vamos dizer, injetada das baterias. Eu posso ainda adicionar, a partir de uma fonte CA, 30 amperes, até 30 amperes, na carga de saída em corrente alternada. O inversor 4 é um inversor carregador que tem duas entradas CA. Tá? Lembrando, Multiplus, então ele tem uma entrada CA, duas saídas CA e uma entrada CC. Ele não tem entrada diretamente das placas fotovoltaicas. Mas o 4, ele tem, além dessas entradas, uma outra entrada CA que vai funcionar para o quê? Para você ter, por exemplo, na entrada do inversor, um gerador a diesel e a rede elétrica. Ou você pode ter, por exemplo, uma turbina eólica e um gerador a diesel. É importante também falar que nossos inversores, eles detectam outras fontes de energia. Você pode criar sistemas híbridos com diferentes fontes de energia. Sistemas como usina hidrelétrica, com uma turbina eólica e, não sei, uma rede elétrica. Tá? Então, a gente pode
brincar com diferentes configurações para realmente criar um sistema híbrido bem completo. No caso dos inversores 4, a gente pode ter potências desde 3.000 VA até 15.000 VA. Lembrando que eu posso criar configurações em sistemas desassociados e sistemas em paralelo para ter potências de até 180 kVA. Eu posso ter um sistema off-grid, um sistema híbrido de até 180 kVA. Novamente, a voltagem da bateria pode ser 12, 24 e 48. Esse aqui tem duas entradas CA, duas saídas CA e um relé de transferência de 50 até 100 amperes. O nosso último modelo de inversor carregador é o Múltiplos 2. O inversor carregador que foi desenvolvido e foi já projetado especificamente para ser acoplado na rede. Ele tem alguns sistemas a mais de proteção para ele ser usado na rede elétrica. A gente tem os modelos de 3.000 e 5.000 VA, 24 e 48 volts, e um relé de transferência de 32 a 50 amperes. Todos os múltiplos 2 têm duas saídas, e tem os múltiplos 2 GX, onde tem um sistema de monitoramento remoto embutido no mesmo inversor. É importante falar que quando vocês projetam um sistema com Victron, quando vocês usam múltiplos ou vocês usam o 4, vocês têm que comprar o sistema de monitoramento via internet separado. Depois a gente vai falar quais equipamentos se usam para esse tipo de aplicação. Mas antes eu posso usar um inversor carregador com Fronius. Eu posso usar um inversor carregador com Fronius, em princípio, para fazer um retrofit de um sistema já instalado com Fronius. Por exemplo, eu tenho um sistema que instalei, não sei, uns 2 anos atrás, e a rede elétrica, a concessionária da rede elétrica, ela decidiu começar a taxar a energia que é injetada. Então, em vez de, por exemplo, de usar esse sistema Fronius, ter que trocar por um sistema híbrido, eu posso adicionar um sistema da Victron, tá? Para fazer autoconsumo, ou seja, a energia das placas fotovoltaicas não vai ir mais ou não vai completamente para a rede elétrica. Uma parte vai para a bateria, para carregar a bateria, e se sobrar, se a bateria estiver cheia, provavelmente essa energia ela vai ir para a concessionária. Mas, inclusive, eu posso também configurar o Victron para impedir que o Fronius injete energia na concessionária. É um tipo de configuração específica para inversores da Victron com Fronius. Se for o caso que eu não quiser que o Fronius injete energia na concessionária e sempre injete essa energia para as cargas internas ou para carregar a bateria. Então, seria um dos casos do acoplamento com Fronius. Eu posso também ter um sistema, bom, somente para complementar aqui, no caso que o Fronius ele perda a referência da concessionária, eu ainda vou ter um sistema de backup, onde o Victron ele vai funcionar como se fosse um no-break. Ele vai fazer o entilhamento, o Victron tem um sistema de entilhamento, e ele vai abastecer as cargas críticas a partir da energia que ficou armazenada na bateria. A energia que foi carregada através da rede elétrica ou através das placas fotovoltaicas que estão sendo acopladas ao Fronius. É importante também falar que os sistemas da Victron que sejam acoplados na rede elétrica, obrigatoriamente eu tenho que ter um sistema GX, um sistema de monitoramento da Victron, que seria aquela caixinha com uma tela do lado esquerdo, tá? É obrigatório para sistemas acoplados na rede elétrica. Se fosse um sistema off-grid, já não é obrigatório, mas eu recomendo sempre colocar esse tipo de equipamento. Uma das formas, das topologias mais interessantes de ter um sistema com Fronius é ter o equipamento da Fronius na saída do inversor carregador da Victron. Quando eu tenho o inversor da Fronius na saída, o que vai acontecer? No caso de que a concessionária fique fora, o Fronius ele vai pegar a referência
de energia, os 127 volts ou os 220 volts, 60 Hz, não mais da rede elétrica. Ele vai pegar a referência da bateria e do inversor carregador da Victron. Tá? A vantagem de ter esse tipo de acoplamento é que eu vou ter energia das placas sendo geradas, mesmo que a concessionária da rede elétrica esteja fora. Tá? E esse seria um sistema off-grid, com Fronius também. Eu posso ter um sistema lá no meio da Amazonas, tá? Onde eu não tenho rede elétrica, não tenho geradora diesel, e eu coloco um sistema da Fronius, um sistema da Victron, e basicamente o sistema da Fronius ele vai funcionar como se fosse um controlador de carga. Na verdade, ele vira um controlador de carga, tá? E o que faz o Victron é ele gerencia a carga da bateria e fala para o Fronius quanta carga ele tem que enviar para carregar corretamente as baterias. Quais são os requerimentos para eu ter esse tipo de sistema off-grid ou um sistema que também pode ser acoplado na rede? Tem várias regras. Por exemplo, a regra mais importante seria qual? Eu não posso ter um sistema da Victron que seja menor que o sistema da Fronius. Por exemplo, eu tenho um inversor da Fronius, não sei, um Simo 15 da Fronius. Eu não Ô, posso Jorge, ter um sistema... Sim? só um minutinho, por favor, desculpa te interromper, tá? É que eu estou recebendo aqui algumas mensagens, tanto no WhatsApp como aqui no chat, referente ao som. Tá? Parece que tem muita gente com problema de som. Eu só queria confirmar, pessoal, a gente aí tem quase 200 participantes aqui na apresentação de hoje. E aí vocês vão encontrar aí no menu do lado direito da tela, tem uma ferramenta levantar a mão, tá? Quem está me ouvindo bem, quem está ouvindo o Jorge bem, por favor, vocês podem utilizar essa ferramenta só para a gente saber quem está ouvindo e quem não está ouvindo? Olha, quase que todo mundo está ouvindo, tá? Legal. Então, pessoal, quem tiver com problema de som, ó, porque aqui realmente quase que 90% está ouvindo, tá? Então, eu peço que, se vocês estão com algum problema de som, vocês, por favor, verifiquem a sua configuração de som, tá? Então, tem aí no próprio menu do webinar, tem ali uma configuração de som. Verifique o seu fone de ouvido, quem estiver utilizando, alguma coisa do tipo, tá? Porque realmente a maioria está nos ouvindo, ok? Então, por favor, se vocês puderem verificar o som, eu agradeço. Tá? Desculpa a interrupção, Jorge, mas é que foram frequentes aqui as mensagens, tá? Então, se você puder voltar só um pouquinho para quem perdeu e antes de eu interromper você, puder voltar um pouquinho a apresentação, eu agradeço, tá? Tá. Não, tudo bem. Só pode ficar tranquilo. Qualquer coisa é só chamar. Bom, então, retomando o último slide, né, para ficar mais claro para todo mundo, como que eu posso ter um sistema da Fronius? Eu posso ter um sistema da Fronius na entrada do inversor da Victron ou na saída do inversor da Victron. Se eu tenho um sistema Fronius na entrada do Victron, o que vai acontecer? O sistema com Fronius e Victron, ele vai se comportar como se fosse um sistema de autoconsumo. Na verdade, estou fazendo um retrofit para criar um sistema híbrido, onde eu vou ter injeção na rede e também armazenamento de energia nas baterias. Quando eu tenho um inversor da Fronius na entrada do Victron e cai energia da concessionária, o Fronius ele vai sair, né, porque não tem mais referência, mas ainda nós vamos ficar com a bateria abastecendo as cargas críticas que estão acopladas na saída do Victron, tá? Então, além de ter um sistema de autoconsumo para evitar que a energia vá para a concessionária, eu vou ter um sistema de backup que pode ser de, por exemplo, desde 600 VA até 15 kVA, até 180 kVA, para abastecer alguma carga crítica. A carga crítica geralmente é aquelas cargas que não podem parar
porque vão causar algum prejuízo para seu cliente. Nessa próxima slide, eu tenho um sistema onde tem uma rede elétrica, eu tenho um inversor da Fronius e também tenho um controlador de carga. Por enquanto, não precisamos se focar muito no controlador de carga, que eu posso adicionar também. Mas o importante desse sistema é que se a rede elétrica da concessionária cai, eu ainda vou ter o inversor da Fronius funcionando. E é por isso que eu posso ter um sistema off-grid com Fronius. Porque nessa configuração eu tenho um Fronius que vai se comportar como se fosse um controlador de carga. O Victron, ele vai a gerenciar as cargas das placas fotovoltaicas para poder carregar a bateria e para poder alimentar as cargas de forma adequada. Tá? Então, esse gerenciamento é muito importante que seja feito com inversores que estejam homologados pela Victron, como é o Fronius, para que esse controle seja feito de forma adequada. Tá? Já que o inversor on-grid ele vira um controlador de carga, não simplesmente pode estar jogando energia e carga na bateria e nas cargas críticas à toa, né? Ele precisa ser gerenciado, e esse gerenciamento é feito pelo inversor da Victron. As regras para ter esse tipo de configuração, na qual eu tenho um inversor da Fronius que vai funcionar mesmo sem concessionária, sem a concessionária estar presente, é que o inversor da Victron ele tem que ser maior que o inversor da Fronius, porque eu não posso ter um sistema de 10 kW da Fronius e um sistema de 5 kW do Victron. Por quê? Porque se as cargas que estão sendo alimentadas fossem quase zero e o meu campo fotovoltaico, a minha energia fotovoltaica estiver mais a 10 kW, por exemplo, se estiver no máximo de energia que pode entregar o inversor da Fronius, toda essa energia ela vai para as baterias. E eu não posso passar 10 kW de energia no inversor de 5 kW ou de 5 kVA, tá? Por óbvias razões. Tá? Então, o primeiro requerimento é que o inversor da Victron tenha que ser igual ou maior que o inversor da Fronius. Outro requerimento é que os inversores da Victron, no caso que eu use mais de um, tem que ser iguais. Eu não posso ter um sistema trifásico de Victron com 3 modelos diferentes, um de 5, um de 3 e outro de, não sei, de 10. Tem que ser sempre o mesmo modelo e tem que ter a mesma placa, tá? Porque às vezes é o mesmo modelo que tem outra placa interna e eles não vão poder se comunicar, tá? Então tem que ter esse cuidado também. E por último, se eu tenho um sistema monofásico ou bifásico ou trifásico da Fronius, eu tenho que ter também um sistema trifásico do Victron, tá? No caso de um sistema monofásico da Fronius, eu posso ter um sistema trifásico da Victron, ou bifásico ou monofásico, tá? E se fosse um sistema bifásico, eu tenho que ter, no mínimo, um sistema bifásico da Victron, tá? Então, novamente repetindo, se eu tenho um sistema monofásico da Fronius, eu tenho que ter um sistema monofásico da Victron. Se eu tivesse um sistema bifásico da Fronius, tenho que ter, no mínimo, um sistema bifásico da Victron. E se tiver um sistema trifásico da Victron, tá? Então, esses são os requerimentos para eu poder funcionar nessa configuração, tanto para um sistema totalmente off-grid, como para um sistema acoplado na rede elétrica da concessionária. O outro produto que eu posso adicionar no meu sistema é um controlador de carga, tá? E eu posso ter os dois, eu posso ter o controlador de carga e eu posso ter o inversor on-grid da Fronius. O controlador de carga que nós fornecemos, ele pode ser desde 100 watts até 6 kW pico. Eu posso ter vários controladores de carga, tá? Posso, inclusive, ter controladores de carga de diferentes modelos da Victron. Essa configuração é feita sem fio, através de um sistema Bluetooth, tá? Que a gente chama de Victron Connect, é um aplicativo da Victron. O monitoramento local é feito também a partir de uma rede Bluetooth, através do aplicativo Victron Connect. A gente tem um histórico de 30 dias no controlador de carga, o MPPT ultra rápido,
E a gente pode adicionar um sistema GX para fazer o monitoramento de todo o sistema, incluindo o controlador de carga, através da internet. E não somente a configuração, o monitoramento, eu posso também fazer a configuração do sistema. Os controladores de carga, não vou abordar como que faz um dimensionamento de um controlador de carga, mas a gente tem controlador de carga desde 75 volts até 250 volts e até uma corrente máxima de carga na bateria de 100 amperes. A gente tem os modelos tanto com Bluetooth como sem Bluetooth. E por último, qualquer outro componente importante, né? Como nós já vimos, já temos o inversor da Fronius, tem um controlador de carga, temos um inversor carregador. Eu posso adicionar um gerador a diesel, que inclusive, não falei, ele vai ser gerenciado pelo inversor da Victron, para ele iniciar ou parar quando seja necessário. E a bateria, tá? A bateria, a gente pode trabalhar com qualquer química de bateria de chumbo ácido, inclusive com baterias também de lítio, tá? A gente também tem alguns cases de baterias de sal trabalhando com inversores da Victron, tá? Nossos equipamentos, eles têm uma compatibilidade muito grande com qualquer tipo de bateria, mas no caso dos sistemas de lítio ou aquelas baterias que são um pouco diferentes, como as baterias de sal, é importante verificar no site da Victron se tem a compatibilidade. Tá? Existem diferentes baterias de lítio que são compatíveis com Victron, como a BYD, que é uma das baterias mais usadas aqui no Brasil. Tá? E a importância de verificar se a compatibilidade foi testada tanto pelo departamento de engenharia da Victron, como pelo departamento de engenharia do fabricante de lítio, é que se houver algum problema com a compatibilidade, você tem todo o suporte de ambas empresas, tanto da fábrica de bateria de lítio, como da fabricante do inversor, que nesse caso seria a Victron, tá? Muito importante sempre verificar isso daí. Tem muita gente que coloca baterias de lítio que não estão homologadas pela Victron, ele funciona, só que se der algum problema, a gente não pode dar suporte. Mas, afortunadamente, a gente tem bastante bateria que é compatível com a Victron, com os maiores fabricantes no mundo. O monitoramento, que é um dos... a Victron, ela investe bastante em sistemas de monitoramento. Realmente são sistemas diferenciados, onde você tem um controle muito grande sobre vários produtos da Victron, como os que aparecem na tela, como controlador de carga, inversor autônomo, inversor carregador, protetor de bateria, bateria de lítio. Algumas baterias de lítio da Victron, eles têm configuração via Bluetooth. Enfim, basicamente, todos os produtos da Victron, eles podem ser configurados pelo aplicativo, por um sistema Bluetooth, e também você pode fazer o acoplamento com sistemas de internet. Depois vou voltar nesse slide. O acoplamento com sistemas de internet é feito por equipamento GX. Ou seja, se para mim não bastasse ter o sistema de monitoramento local, tá? Que em muitos casos já está incluso no sistema, no produto, eu posso colocar um equipamento de monitoramento que a gente chama de GX, tem vários modelos, para fazer a configuração e fazer o monitoramento, tudo via internet. Tá? O sistema Victron Connect, que é um sistema local de monitoramento, ele vai te mostrar, por exemplo, qual que são as amperagens de entrada e de saída do inversor carregador, qual que é o estado da carga do inversor da bateria, se está em 85%, 60% de carga, temperatura, se está fazendo absorção, equalização. Ele também tem gráficos em tempo real. E também nós podemos, por último, fazer algumas configurações, tá? Como a máxima corrente com que eu vou carregar a bateria, se ele vai funcionar somente como inversor, como carregador, enfim, é bastante completo. E se vocês tivessem curiosidade, vocês podem baixar o Victron Connect no computador ou no celular, e a gente tem uma livraria demo para vocês verem quais são as funcionalidades que tem esses aplicativos. Tá?
Os controladores de carga também têm esse tipo de configuração, tá? A gente, por exemplo, vê no caso do controlador de carga, quanto que está sendo gerado pelo painel fotovoltaico, a voltagem das baterias, a voltagem do solar, tem um histórico de 30 dias, tá? E também a configuração pode ser feita através do Victron Connect. Os sistemas de monitoramento, ou vamos dizer, o mais comum, é o Color Control, que é um sistema que ele já tem um display integrado, ele é compatível com Fronius, ou seja, se eu conecto o meu sistema via cabo de rede no inversor da Fronius, ele automaticamente vai reconhecer e vai saber que é um Fronius. Tá? Essa importância também de usar Fronius com os equipamentos da Victron. Ele faz o monitoramento remoto, a configuração remota, ele tem entrada CAN, para quem não saiba, as entradas CAN geralmente são as entradas que são usadas quando é feita a comunicação com as baterias de lítio, tá? Então, a porta de comunicação das baterias de lítio é feito geralmente a partir da entrada tipo CAN, que parece um cabo de rede, só que a configuração dos cabos interna é diferente. E também eu tenho armazenamento manual. Mesmo que eu não tenha internet, eu posso colocar uma memória CD, no caso de que não tenha internet, ou a internet seja muito ruim, para armazenar os dados. É sempre interessante ter o armazenamento com sistemas com baterias. Por quê? Porque geralmente quando a gente instala sistemas com baterias, quem já tem experiência pode falar, a gente tem que, é muito importante acompanhar esse sistema. Por quê? Porque geralmente o pessoal acha fácil ir adicionando equipamento no sistema e depois ele se queixa que o sistema não funciona, mas a verdade foi que o cliente ele colocou mais cargas e a bateria ou campo fotovoltaico não está sendo suficiente para abastecer essas cargas. Isso é algo muito comum que acontece com sistemas com baterias, especialmente em sistemas off-grid. E outro equipamento que é um lançamento da Victron é o Servo GX, onde eu tenho quase as mesmas características de um sistema de color control, só que eu vou ter um display opcional, o display não está embutido, com uma saída HDMI, e eu tenho duas conexões BMS-CAN, né? No caso que eu precise de uma conexão CAN com bateria de lítio e algum outro equipamento que também use esse tipo de porta. 4 sensores de temperatura. Quando você usa baterias, é importante sempre saber a temperatura do sistema, das baterias, muito importante para ter uma maior vida útil das baterias. 4 sensores de tanque. Como eu posso me acoplar a um sistema com gerador a diesel, eu posso saber quanto diesel eu tenho no meu tanque. 30%, 20%, 80%. Tudo isso vai aparecer no sistema de monitoramento da Victron. 4 entradas digitais, 3 entradas Bi-Direct, que é uma entrada especificada Victron, e 3 entradas USB, que funciona para diferentes funções. Entre essas funções, funciona para eu colocar um adaptador Wi-Fi para fazer o monitoramento através de uma rede Wi-Fi. Então, basicamente, assim, recapitulando, eu posso ter um sistema off-grid com Fronius, totalmente off-grid, tá? Esse seria um sistema já com controlador de carga, inversor da Fronius e um gerador a diesel, totalmente off-grid, tá? Não tem perigo, funciona muito bem. E mais para frente vou falar rapidamente qual que é a vantagem de você ter um sistema off-grid com Fronius. E um sistema da mesma maneira que o anterior, só que acoplado na rede elétrica, tá? Mas, embora pode ser uma rede elétrica, também pode ser outra fonte de energia, como eu já falei, como uma turbina eólica, uma usina de biomassa, não sei, qualquer fonte de energia CA em baixa tensão, já seja em 127 volts ou em 220 volts. Quando eu tenho um sistema conectado à rede, claro que, obrigatoriamente, quando tem um sistema da Victron, eu preciso ter um sistema com inversor carregador e também, obrigatoriamente, tenho que ter um sistema de monitoramento GX, que pode ser o Venus, o Octo, o Servo, que já também mostrei, tá? Entre outros que a gente também tem disponíveis. Tem que ter uma bateria também, tá? É obrigatório também ter uma bateria. Já recebi alguns cases que o pessoal queria colocar um Victron sem bateria.
não entendi por quê, mas algumas vezes me perguntam e eu sempre falo para essas pessoas que a bateria é obrigatório, tem que ter. Pode ser um banco pequeno, mas tem que ter. E opcionalmente, geralmente, a gente coloca um controlador de carga, um inversor da Fronius, um inversor on-grid, um monitor de bateria e eu ainda posso adicionar medidores de energia. No caso que eu queira ter a medição do sistema em diferentes áreas de minha instalação. É possível e tudo é monitorado pelo sistema de monitoramento da Victron. Ô Jorge, só uma observação, Daniel aqui falando. Você comentou aí que seria opcional o controlador de carga, né? Até teve uma pergunta aqui na apresentação, o que implica, né, não ter o controlador de carga? O que pode impactar na instalação isso, né? Os dados que vão para a bateria, enfim. Basicamente, eu acho que o próximo slide ele vai nos responder essa pergunta, né? Por que eu poderia colocar somente controlador de carga ou tiro o controlador de carga e coloco o inversor da Fronius? É por uma questão de eficiência. Quando eu tenho um sistema somente com controlador de carga, a eficiência para carregar a bateria vai ser muito boa, porque eu tenho transformação de energia em corrente contínua para corrente contínua. Então, uma eficiência de 99%, tá? Então, uma eficiência muito boa para carregar a bateria. Mas, se eu quero mandar essa energia do controlador de carga para as cargas em corrente alternada, eu vou ter algumas outras perdas. Vou ter a perda do controlador de carga, talvez se passe pela bateria, um pouco da bateria, do inversor carregador, até ele abastecer as cargas. Se eu colocar um sistema on-grid, um sistema da Fronius, que transforma a corrente contínua em corrente alternada, vai ser o outro caso. Ele vai ser muito mais eficiente para abastecer diretamente as cargas. Ou seja, durante o dia, ele vai ser mais eficiente, tá? Por quê? Porque a energia já está sendo gerada pelas placas e indo para as cargas, tá? Mas à noite, o que vai ser mais eficiente? À noite vai ser mais eficiente de armazenar essa energia nas baterias e depois transformar essa energia para a corrente alternada, tá? Porque não teve duas transformações. A transformação de ir no Fronius para o Victron, para a bateria, e depois voltar da bateria para o Victron, para as cargas. Então, eu sempre recomendo fazer o seguinte, vocês pensar e vocês fazerem uma análise. Quanta energia realmente eu preciso armazenar na bateria durante o dia e quanta energia durante o dia vai diretamente nas cargas. Se fosse 50% que precisa ser armazenada na bateria, eu coloco 50% das placas conectado a um controlador de carga e o outro 50% conectado ao inversor on-grid. Seria a forma mais, vamos dizer, bonita de fazer um sistema, né? Você realmente fazendo a separação das cargas, né? E tendo um sistema com maior eficiência. É isso mesmo? Deu para entender? Não, legal, com certeza. Acho que esse slide deu para explicar bem. A resposta até que eu dou assim, nos treinamentos que a gente comenta é que não tem certo e não tem errado, né? Depende muito da aplicação, se vai ser esse acoplamento DC ou acoplamento AC, né? Tudo é questão lá do projeto, enfim, definir o que quer ser feito, né, e utilizado, para não ter o que você falou, né, essa dupla conversão, né, sai da corrente contínua, vai para alternada, volta para contínua, enfim, eu acho que isso, conhecendo o projeto e a Victron ajudando aí nas soluções, com certeza vai fazer muita diferença, né? Mas ficou legal, deu para esclarecer bem. Sim, sim, claro. Eu sempre falo para os meus clientes, use os dois, tá? Se dá para usar os dois, use os dois. Eu acho que sempre, no final, vai te dar um pouco mais de eficiência a longo prazo. Outro tipo de solução que a gente pode ter, a gente tem várias soluções, tá? Não dá tempo de falar sobre isso, mas uma solução que eu tenho com o sistema de monitoramento, eu defino quanta energia eu posso buscar da rede da concessionária. Por exemplo, você quer que o Victron ele pegue o mínimo possível da concessionária. Você determina quanto que o Victron vai pegar. Se vai pegar 50 watts, 100 watts, 1000 watts, tá? Para quê?
para você não ter que usar a energia da concessionária, que provavelmente seja mais cara, por exemplo, nos horários de ponta. Então, isso eu posso colocar no sistema de configuração da Victron, para o Victron ele sempre tentar buscar no máximo 50 watts, ou 100 watts, ou 500 watts da concessionária, conforme a configuração. Outro tipo de solução é o schedule charging. Seria basicamente o quê? Para sistemas de peak shaving ou sistemas de load shifting. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você carrega a bateria durante o dia, através das placas ou através da rede elétrica, onde a energia é mais barata, e usa essa energia à noite. Por quê? Por que você usaria à noite? Porque, por exemplo, se você tivesse uma indústria, a energia que você usa das 6 às 9, no horário de ponta, é mais cara que a energia que você usa durante o dia. Então, você armazena energia mais barata durante o dia e usa à noite, onde você não tem mais uma fonte fotovoltaica abastecendo as suas cargas. Então, isso daí pode ser feito com sistemas da Victron, o schedule charging. Alguns cases de sucesso com Fronius, tá? A gente tem, por exemplo, um sistema totalmente off-grid no Quênia, onde eu tenho 100 kW de placa fotovoltaica, 4 inversores da Fronius, de 20 kW, e 9 inversores da Victron, de 15 kVA. Não tem controlador de carga. Por que o cara decidiu só colocar o inversor da Fronius? Não sei falar, mas como o Daniel falou, não tem certo ou errado. Por algum motivo, talvez logisticamente, era mais fácil ele ter mais inversores da Fronius que controlador de carga, ou fazer uma mistura entre os dois. É um sistema que está funcionando, está há muito tempo funcionando como um sistema off-grid, é válido, pode ser feito. Outro sistema que é muito comum de ser usado em hospitais, tá? Eu posso ter, como já falei, um sistema de até 180 kVA com Victron, fazendo backup para hospitais, né? Agora que a gente está precisando de energia para esse tipo de solução, né? Uma solução bem interessante para vocês ofertar para o seu cliente, especialmente com sistemas que estão há muito tempo instalados nos hospitais com Victron e Fronius, e funciona muito bem. Nesse caso, eu tenho um sistema com controlador de carga. Vejam que eu tenho 8 controladores de carga, 2 inversores da Fronius, 2 inversores carregadores da Victron, e também eu vou ter uns barramentos que a Victron vende, mas não vou entrar nesse produto agora não, tá? E também soluções muito comuns é ter solução em container. Geralmente, quando você tem sistema off-grid, você tem problema logístico, né? De você achar uma ferramenta no meio de locais isolados. Então, o pessoal já monta todo num container e manda o sistema já pronto, configurado, com Fronius, com Victron, com controlador de carga, com bateria de lítio, com bateria PCV, com bateria PCS, bateria de gel, o que seja, e gerador a diesel. Tá? Então, é importante quando vocês vendem algum sistema off-grid, tentar de fazer tudo antes, tá? Vai evitar de vocês ficar muito tempo nos sistemas que não têm energia, né? E que vocês não têm os recursos que você teria num local que tem energia da concessionária. Esse é um sistema aqui no Brasil, tá? É um sistema que está no escritório da Aldo. A Aldo, uma distribuidora de componentes fotovoltaicos, distribui também a Victron, tá? A gente tem um sistema de 225 kVA com inversor 4, 200 kW de Fronius, tá? E 414 kWh de bateria de lítio da BYD. Tá? É provavelmente o maior sistema na Sudamérica. Vocês podem também me questionar que eu falei que o maior sistema de Victron que você pode colocar numa mesma rede é de 180 kVA, mas nesse exemplo eu tenho 225 kVA. O que acontece é que esse sistema, se não me engano, ele está distribuído em 3 redes separadas, tá? Então, é um sistema de 225 kVA no total, mas tem um sistema que pode ser, por exemplo, de 90 kVA, outro de 45 e outro complementar, tá? É um sistema
muito robusto, muito grande. Inclusive, o escritório da Aldo, toda a parte de centro de distribuição, vendas, tal, todo o escritório da Aldo pode ser abastecido completamente off-grid por 1, 2, 3, por vários dias, tá? Sem nenhum problema. Finalmente, algumas referências e treinamentos, tá? O que a gente pode, como vocês podem se aprofundar nos sistemas Victron, entrando no nosso blog, onde a gente tem vários cases de sucesso, com Fronius e outros cases também, tá? É importante, se vocês fossem trabalhar com nossos sistemas, se inspirar em histórias de usuários que já usam nossos equipamentos, tá? Também tem treinamentos no site da Victron, tem o link aqui, acredito que vai ser enviado para vocês essa apresentação também. A gente tem bastante webinar, agora não está tendo mais curso presencial, né? Mas está tendo bastante webinar em inglês, em português, em alemão, se vocês quiserem, em outros idiomas, tá? Em espanhol. E tem a comunidade da Victron. É uma comunidade muito interessante, por quê? Porque, por exemplo, vocês têm alguma dúvida, estão usando algum equipamento da Victron, e como nossos equipamentos são sumamente flexíveis, você quer fazer alguma configuração diferente. Provavelmente essa pergunta já está na comunidade. E se não está na comunidade, vocês podem acessar, fazer um login e tal, e alguém da própria Victron ou alguém da comunidade vai responder as suas perguntas. Então, sempre interessante nós usar essa ferramenta também. Finalmente, nós temos soluções dedicadas não somente para a área solar, nossos equipamentos também podem ser usados para a área marítima, automotiva, industrial, telecom e autoconsumo, que seria o home storage. Esses aqui são meus dados, né? Vocês vão receber a minha apresentação. Fiquem à vontade de entrar em contato, tem meu e-mail, tem meu telefone. E, finalmente, agradecer a Fronius por esse espaço e fico aberto para qualquer dúvida que vocês tiverem. Não, legal, Jorge, muito bom. Obrigado aí mais uma vez pela apresentação. Acredito que tenha sido muito esclarecedora. A gente destacou aqui algumas perguntas ao longo da apresentação, umas já foram respondidas, né? Primeiro eu queria destacar a questão lá do uso de baterias, né? Você comentou que pode ser de qualquer tipo, enfim, lógico, respeitando aquelas tensões padrão de cada modelo de inversor. E uma pergunta específica foi sobre baterias de telecom, né? Que são lá de 48 volts, enfim. É possível utilizar essas baterias se elas já existem numa planta, por exemplo, você poder aproveitar isso? Sim, as baterias de telecom geralmente são todas de chumbo ácido, tá? Então, basicamente, com qualquer química de chumbo ácido ou de chumbo carbono, a Victron é compatível, tá? Quando você usa lítio, já tem algumas restrições, porque a bateria de lítio é uma bateria inteligente. Mas quanto a chumbo ácido, pode ficar tranquilo, não teria nenhum problema. Ah, não, legal, bacana. Uma outra pergunta que a gente recebeu aqui é sobre o uso lá com gerador a diesel, né? Sempre vem essas perguntas. Esse controle que é feito, eu entendi que pelo inversor carregador da Victron, ele já faz esse controle, né? Essa medição de o que a carga, a indústria está exigindo de demanda, o que o fotovoltaico pode enviar, né? Em caso até de um sombreamento, por exemplo, que você não vai exigir tanto das placas solares, mas sim da rede ou da bateria. Esse controle é feito pelo inversor, né? Como é que seria isso? Sim, esse controle é feito pelo sistema de configuração dos inversores e também dos sistemas de monitoramento que eu mostrei, porque basicamente você pode criar automação. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, o fotovoltaico nesse dia não conseguiu carregar a bateria completamente, porque teve muita nuvem, choveu muito e tal. E a bateria ela está entrando em quase descarga profunda, né? Ela está em 50% de carga, 40%. Para você evitar de você ficar sem energia, né? Porque a bateria está acabando, o Victron, como ele sabe qual que é a porcentagem de carregamento da bateria, você vai configurar que a 50, 40% de carga da bateria, ele vai ligar o gerador a diesel, e quando a bateria volta a estar carregada, no 80%, 100%, ele vai desligar o gerador a diesel. Então, uma das configurações que a gente consegue fazer
dentro do mesmo equipamento. Não, bacana, legal. Muito bom. O pessoal está pedindo para você voltar no slide do seu contato, tá? O pessoal ter acesso aí ao teu e-mail, teu telefone. Até enquanto isso, né? Só para... Acredito que nesse momento agora que o mundo, o país está vivendo, a gente não tenha treinamentos, mas o pessoal está com dúvidas sobre treinamentos presenciais, né? Lógico, acredito aí para o segundo semestre, mas como que é feito isso hoje? Tem alguma agenda que o pessoal pode acompanhar, os treinamentos da Victron? Como é que seria? Tem alguns treinamentos presenciais que são feitos por alguns parceiros nossos, né, em Sorocaba. A gente começou a dar alguns treinamentos presenciais diretamente da Victron, né? A gente estava com já uma agenda especialmente no norte, no nordeste do Brasil, mas por causa da pandemia, né, a gente teve que parar tudo, né? Não somente no Brasil, a nível mundial, mas se assim retomar, né, essa atividade, se assim começar a ter mais contato, né? A gente vai retomar esses treinamentos que vão ser postados no site do treinamento da Victron, tá? E eu recomendo a Legal. vocês acompanhar os webinars da Victron, né? Tem webinar de todo tipo, tem webinar que, por exemplo, vai ter um webinar muito interessante que fala de aterramento de sistemas off-grid, que é uma coisa que as pessoas ficam com muita dúvida, né? Vai ser em inglês, mas quem não sabe inglês, eu acredito que dá para entender se alguma coisa. Não, legal, muito bom. O chat aqui ele tá bombando aqui de pergunta, né? O Ariel também vou abrir aqui o áudio para ele que ele tem algumas questões aí para passar para a gente. Então vamos seguindo aí nas perguntas, pessoal. Legal, Daniel. Obrigado, Jorge, pela apresentação. Na verdade, eu só queria comentar também com o pessoal que é algo que a gente vem comentando durante todos os webinars que a gente tem feito a respeito do como é importante a gente se atentar a essa questão da eficiência, né? Porque uma das coisas que a gente vem comentando no webinar é justamente o seguinte: você vende o que para o seu cliente, né? Você vende energia, né? Então, assim, você tem que garantir a performance dos seus equipamentos, porque é isso que ele vai te cobrar no final, tá? Então, assim, isso que o Jorge comentou lá atrás a respeito de ter o controlador de carga, ter o Fronius também, é sempre para ter o máximo de eficiência na sua instalação, porque, afinal de contas, é isso, né? A gente está vendendo energia, tá? Então, é importante se atentar a esse ponto, e é legal ver como que o sistema da Victron ele é todo intercambiável, né? É como se fosse um Lego, né? A gente consegue brincar, consegue montar aí de vários tipos, né? Você tem essa flexibilidade na montagem. E um outro ponto que eu acho legal comentar é a respeito dos próprios inversores, né? Porque assim, claro, o Victron ele pode trabalhar com outros inversores, sim, mas o que a gente tem que ficar atento é justamente essa interface de comunicação que os inversores da Victron possuem com os nossos inversores, né? Então, assim, já é um sistema completamente integrado, tá? Como o Jorge mostrou, todo o sistema de monitoramento já é incorporado com Fronius, assim como o nosso sistema de monitoramento também é incorporado com a Victron, né? E é assim, vocês têm que ficar atentos justamente com essa relação do Victron com Fronius, tá? Por quê? Os inversores da Victron, uma vez que as baterias estão carregadas, né, como é que ele para de receber essa injeção, né, dos nossos inversores? Ele realiza um aumento da frequência, tá? E o inversor entende isso, ou seja, quando a frequência sobe, ele vai desligando, vai abaixando a sua potência de saída, tá? Para garantir justamente que nenhuma alimentação vai entrar novamente na bateria. Tá? E não são todos os inversores que possuem essa tecnologia, né? Então, acho que vale a pena comentar isso também. E uma outra dúvida que tem chegado bastante aqui no chat, até agradeço aí o pessoal interagindo muito no chat, é a questão da apresentação. Fiquem tranquilos, pessoal, vocês vão receber essa apresentação por e-mail, tá? Então, quem está inscrito aqui vai receber por e-mail a apresentação, né? E a gente,
provavelmente vai colocar em nosso canal no YouTube. Tá? O canal do YouTube da Fronius, vocês vão colocar lá Fronius Solar. Entrando no Fronius Solar, vocês vão entrar na playlist Brasil. Tá? Então, na playlist Brasil, vocês vão achar os vídeos, né? Que hoje já estão lá os 5 vídeos que a gente fez na primeira semana da Webinar Week, ok? A gente vai continuar respondendo as dúvidas aqui, tá? Só abrir uma palavrinha aqui para o Vitor, também um dos nossos especialistas aqui, e aí a gente abre para o Jorge responder mais algumas dúvidas. Beleza, obrigado aí, Ariel. Primeiro, parabenizar o Jorge pela apresentação, muito legal mesmo, ficou bem claro aí todas as possibilidades de integração, né? Vocês estão percebendo aí que quando vocês juntam, né, as duas soluções, né, a solução Fronius com a solução Victron, vocês conseguem atender a uma série de aplicações, né? E eu acho interessante, a gente está realmente recebendo bastante dúvidas aqui no chat, né? E muitas dúvidas eu percebo que são dúvidas ligadas a projeto, né? Como projetar um sistema utilizando essas tecnologias, tal. E eu vejo o seguinte, né? O Ariel bem comentou que a gente tem falado bastante sobre eficiência, né? Nos nossos webinários, a gente fez uma apresentação na semana passada, nas últimas semanas, sobre automação, como você gerenciar cargas, a gente falou de uso de baterias também, e aí eu queria pedir para o Jorge, né, se ele pode comentar um pouco, né, até para responder a boa parte das dúvidas que o pessoal está colocando no chat, né, se ele pode comentar como que utilizar essas soluções, né, muda a nossa forma de elaborar um projeto, né? Porque hoje no Brasil, quando a gente vai projetar um sistema on-grid, por exemplo, né, basicamente o pessoal pega lá a conta de energia e monta o projeto baseado na conta de energia, né? Mas quando você começa a falar dessas soluções mais completas, né, mais eficientes, você muda um pouco a forma de você elaborar o projeto, né? Aí eu queria pedir para o Jorge se ele pudesse comentar um pouquinho, né? Ou pelo menos pincelar, né? Quais são os principais pontos, né? Para o pessoal que vai montar um projeto de um sistema que é on-grid e off-grid, né? Ao mesmo tempo, quais são os principais pontos que o pessoal tem que ter de atenção, o que eles têm que olhar aí para iniciar o projeto. Se você puder passar umas informações para a gente, Jorge, eu agradeço, tá? E parabéns mais uma vez pela apresentação. Obrigado. Bom, eu acho que as dúvidas são normais. É comum ter muita dúvida para esse tipo de sistema, né? A gente não está acostumado a trabalhar com baterias. Geralmente, os integradores trabalham só com sistema on-grid, né? Mas vai ser cada vez mais comum trabalhar com sistema com baterias. E agora que eu joguei tanta informação nas nossas cabeças, né? A gente fica com dúvida sobre a bateria, sobre o inversor carregador, sobre o controlador de carga, sobre como dimensionar. Claro que não dá para fazer um webinar, tirar todas essas dúvidas, fazer um dimensionamento, né? Mas acho que é muito importante se atentar, principalmente, a conhecer a tecnologia das baterias, tá? E conhecer o equipamento que você está usando. Não use qualquer equipamento para sistemas com baterias, porque funcionar, todo mundo funciona, mas funcionar a longo prazo, não qualquer um. Lembrem que a Victron ele tem 45 anos no mercado, a Fronius, eu não sei exatamente quanto tem, mas sei que é mais velha que a Victron, né? Então, a gente tem sistemas instalados há muito tempo no mundo todo, né? É uma solução que não vai você deixar na mão, são soluções muito completas. A gente tem que realmente se aprofundar, né? Como funciona uma bateria de lítio, como funciona uma bateria de chumbo ácido, como carregar ela corretamente, porque se você não carrega a bateria corretamente, né? Conforme a especificação do fabricante, em vez dela durar 2 anos, ela vai durar 1 ano, por exemplo, né? Em vez da bateria de lítio durar, sei lá, 20 anos, vai durar 10 anos.
Então, muito importante sempre escolher equipamentos de qualidade, como é a Fronius, como é a Victron, né? Sistemas que consigam se comunicar, porque além do controle de frequência, o Victron e o Fronius se comunicam, e inclusive o Victron consegue, via dados, fazer que o Fronius ele se comporte do jeito que o Victron precisa que se comporte, né? Que você não teria com outros inversores. Então, quanto à dúvida, eu acho que é muito amplo, né, o tema. Dá para fazer diferentes topologias, sistema soft-grid, com controlador de carga, sincrônios, com frônios. Por isso que eu joguei esse vlog, né, coloquei outros treinamentos, que acho que aos poucos vocês vão se armando de mais ferramentas, de mais conhecimento, para vocês dimensionar um sistema de forma adequada, né? As possibilidades são muitas, é muito mesmo. Às vezes o cliente não pede essa solução, não porque ele não quer essa solução, senão porque ninguém falou para ele que existe essa solução, né? Então o mercado é muito grande e vale a pena sempre se aprofundar nessa área que com certeza cada vez vai ter mais sistemas instalados. Alguma outra dúvida? Legal, Jorge. Uhum. Tranquilo. Acho que a gente já são 11 horas, né? Acho que a gente já pode encerrar por aqui, tá? Então, assim, para quem tiver aí algumas dúvidas ainda, os contatos do Jorge ficaram aí na tela durante todo esse tempo. Se você puder passar para a gente, Jorge, só o próximo slide, por gentileza. Obrigado. Então, para quem ainda está aí com a gente, só lembrar vocês que na quarta-feira teremos aí mais um webinar sobre configuração de monitoramento, tá? Então, aí os próximos 2 webinars vão ser sobre Fronius mesmo, tá? Então, como configurar o Data Manager para visualizar o SolarWeb tanto no computador como no celular, tá? E como criar uma instalação, etc. Então, vai ser uma apresentação bem mais mão na massa, né? E na sexta-feira, nós vamos falar aí sobre alguns menus ocultos do inversor, tá? Então, como parametrizar alguns pontos, setup do país, que é até interessante, né? Vai de encontro com essa aplicação do Victron, né? Então, aí tem um setup do país específico também para esse trabalho junto com o Victron, né? Então, esses próximos 2 webinars aí sobre Fronius, tá? Que vão ser realizados às 5 horas da tarde, tá? Então, a gente vai mudar aí um pouco o horário, então vocês fiquem atentos, mas vão ser divulgados em nossas redes sociais, tanto o Instagram, o Facebook e LinkedIn, né? E aí, ao final da semana, no dia 17, nós vamos ter aí um sorteio para vocês, tá? Então, só queria agradecer mais uma vez a presença do Jorge, do nosso time de especialistas, o pessoal que acompanhou o webinar até agora. É muita informação, mas é uma maneira aí já de introduzir o tema para vocês, para quem não conhece, para quem está iniciando agora, quer ter interesse em trabalhar aí com sistemas off-grid. Também, se vocês quiserem, na aba aí do bate-papo, vocês vão encontrar os links para vocês já se inscreverem, né? Então, aí no menu do lado direito, vocês têm uma aba chamada bate-papo. O Daniel já colou aí os links para os 2 webinars, tá? Então, agradeço a participação, muito obrigado. Vejo vocês na quarta-feira. Obrigado, Jorge. Até a próxima. Obrigado a todo mundo, até a próxima. Falou, pessoal, muito obrigado aí. Vai deixar o chat aqui ligado mais uns 5 minutinhos, daqui a pouco a gente encerra. Obrigado.